Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a vocês, caros irmãos. Hoje nós vamos tratar da questão 206 de O Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e trata da pluralidade das existências. Vejamos, através da questão 206 de O Livro dos Espíritos. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja ridículo? Então, está perguntando aqui, se não há filiação entre os espíritos, se não existe esse parentesco que existe aqui na Terra, entre os espíritos, o culto aos antepassados é uma coisa ridícula, uma coisa desnecessária? Vejamos o que os espíritos respondem. De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Portanto, nós sabemos que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ensina que existe a família consanguínea e também a família espiritual. A família consanguínea é formada pelos seres que convivem no mesmo teto, pais e filhos, e demais seres que ali também convivem, né? A gente sabe, na família nossa, todos que estão convivendo ali juntos na mesma casa, pais, os filhos, né? Todos eles. E que são provenientes uns dos outros através dos laços de sangue. Bom, a família espiritual, que é a mais importante, é formada pelo grupo de espíritos que estabeleceram elos de simpatia ou também de desafeto e que estão juntos na jornada evolutiva. Isso em razão daquilo que construíram juntos ou de equívocos que viveram juntos em jornadas encarnatórias anteriores. Por vários momentos, nós vamos dividindo vidas com este ou aquele espírito e vamos criando elos de amizade, de amor ou elos de inimizade, de desamor, né, de desentendimento, até de ódio, né? A família espiritual, né, que é a mais importante, que é formada pelos seres da família, né, que estão convivendo ali juntos, que é acrescida daqueles que também vêm fazer parte dela, que vêm conviver com ela, com essa família, seja através, né, das relações no trabalho, seja através das relações de vizinhança, através do grupo social no qual a gente convive, através do grupo religioso do qual a gente faz parte, e outras pessoas também que se unem a nós e que passam a fazer parte dela, né? Se unem a essa família e passam a conviver com essa família consanguínea, né? Que é a família, então, espiritual, formada com as pessoas que nós atraímos através dos laços que vamos construindo no nosso relacionamento diverso aqui, na nossa vivência. Então, dentro desse enorme grupo, é natural que a gente tenha muitos antepassados e que eles nos sejam caros. Alguns deles até se destacam, são antepassados caros para nós. Natural isso.
pelo que eles representaram na nossa vida, pelos exemplos que eles deixaram para nós, né? Pelas coisas que ficaram, né? Conosco, de bom ou de ruim, através desses relacionamentos. Muitas vezes, o orgulho que a gente tem por um antepassado, a simpatia que temos por algum deles, né? Por alguém que foi parte da nossa família, decorre muitas vezes da posição de destaque que o antepassado teve, de uma liderança que ele teve quando ele estava vivo, da riqueza que ele construiu, e pode ser que ele tenha conseguido, né, esses lugares, esses postos, essas conquistas através de equívocos, e que não é uma lembrança cara para esse espírito. Mas o que nos une a esses antepassados é o que eles representaram para nós, nas nossas vidas, e os vínculos vão se formando, né, nas nossas diversas vivências. Formamos elos, formamos vínculos de amor ou desamor, né? Isso é importante. E aqueles que deixaram gratos vínculos conosco, a gente guarda uma certa simpatia por eles, né? E os vínculos se formam assim, através das vivências. O interessante é que dentre esses antepassados, a gente pode até ter sido um deles, que reencarnamos no seio da mesma família da qual vivemos anteriormente, ou seja, sermos um bisavô de nós mesmos e de quem nós temos uma grata recordação intuitiva. Pode se tratar também de alguém que muito nos ensinou, que muito nos ajudou em vidas passadas e que traz também para nós gratas recordações, né? Lembranças intuitivas que ficam guardadas conosco, né? E que a gente tem breves, longínquas recordações. Mas o que importa nessa união familiar, ou mesmo fora dela, é o amor. Sempre é o amor que nos une. Isso porque é o amor bem vivenciado que vai nos ensinar a conviver. E é na convivência que nós vamos dando os nossos passos dentro da jornada evolutiva que temos que executar, para a qual nós somos criados, né? Miramês faz um comentário sobre essa questão muito bom, e ele nos esclarece com o seguinte texto, né? É o seguinte, diz Miramês: não estamos negando o culto àqueles que nos foram caros, que cooperaram no nosso retorno à carne para novas experiências, de forma alguma. Quando nos lembrarmos deles, devemos acrescentar sempre gratidão e orar pelos avoengos, antepassados, né? Pedindo a Deus para os abençoar onde eles se encontrarem. E, ainda mais, devemos cultivar o bem que eles plantaram através das sementes de moralidade, de trabalho e de amor. Se nenhuma das ovelhas se perde, no dizer de Jesus, como cultuar somente os nossos antepassados, se todos se fundem em uma só família? Experimentemos, pois, amar a humanidade. A lei de amor nos diz que somos um todo em Deus, que representamos elos da família universal e que corre em todos os corpos uma energia divina procedente do Todo-Poderoso. Seitas e religiões espiritualistas existem, cuja filosofia se baseia no culto aos ancestrais, cuja direção ou comando
são passados de pai para filho, ou descendente mais próximo, na ilusão enganosa de que se pode ligar parcimoniosamente às coisas da divindade. Mas quando ocorre que na família ancestral tenha havido alguns cujos comportamentos possam envergonhar os descendentes, estes procuram esquecê-los ou apagá-los, nem menciona, né? Afirma-nos Jesus que são os doentes que precisam de médicos e não os sãos. Não podemos ignorar que o sangue que corre nas veias de um nobre é o mesmo que viaja no corpo de um plebeu. A lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela, por fazê-los encontrar os inimigos do passado frente a frente, de modo a aceitarem a reconciliação como a melhor forma de paz. O culto aos ancestrais nunca é ridículo, é um ato de amor e de gratidão. Somente o que a lei do amor não aceita é que esse culto fique limitado ao lar onde nasceu, que seja estendido para os outros lares, para outras nações e para o mundo inteiro. Não gosta o homem de visitar, quando pode, países diferentes daquele em que estagia? De lá não traz coisas para sua alegria e o seu conforto? Por que não abençoar esse povo que não difere da sua própria forma? São nossos irmãos, são também nosso próximo, que Jesus nos pede para amar como sendo nossos irmãos. O próprio casamento com pessoas de raça diferente contribui para nos unirmos, para libertar o amor familiar, e é por esse processo que passamos a nos ligar com muitas famílias, para que elas se tornem uma só. Às vezes, é chamada a ingressar em outra família no país onde animou um corpo, ou em outro. Ele vai encontrar ancestrais de outras famílias, onde deve exercitar o amor e universalizar os seus sentimentos. Não se deve ficar pedindo aos parentes desencarnados para fazerem o que se quer que seja feito na terra. Banalidades, às vezes, que envergonham a própria consciência. Se se desconhece o estado deles no plano da vida espiritual, não se deve incomodá-los com as coisas da terra. Eles, quando elevados, ficarão alegres quando seus familiares principiarem a abolir os erros, dissipando as trevas do seu mundo mental. Quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes e atingir os seres humanos sem distinção, pela caridade, respeitando o direito de todos, nos sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Devemos sim cultuar os ancestrais, mas de todos os povos, como sendo a nossa família, a família de Deus. E assim Miramês encerra seu comentário, com essa bela lição. Então, que Jesus nos abençoe, ilumine os nossos corações, muita luz a todos. Boa noite.